Olá, oitavo ano, a gente agora vai começar o capítulo 11 do nosso livro, que fala sobre saúde e tecnologia. Então, vamos lá. A gente vai entender primeiro o que é biotecnologia, tá? Falar um pouquinho sobre a medicina molecular, para depois entrar nos pontos que talvez sejam um pouquinho polêmicos. Vamos lá. A biotecnologia, ela é o conjunto, tá, de conhecimentos que permite a utilização de técnicas de manipulação de DNA, modificando geneticamente vários organismos para uso farmacêutico, industrial, medicinal e até mesmo para clonagem de seres vivos, tá? A medicina molecular é uma área de pesquisa da medicina tradicional, tá? Só que ela vai buscar o desenvolvimento de tratamentos para doenças, tentando entender o mecanismo de funcionamento de genes, proteínas e outras moléculas do corpo humano e como modificações dessas moléculas acabam produzindo doenças, tá? Então, três descobertas determinaram o grande avanço da medicina, tá? Foram as vacinas, os antibióticos e a estrutura molecular do DNA. Então, a gente já sabe que os antibióticos curam, né, doenças causadas por bactérias. As vacinas previnem as doenças, tá? Mas foi a partir do sequenciamento da molécula de DNA humano que os cientistas puderam aí sim investigar as causas genéticas das doenças e a longo prazo, tá? Provavelmente essa descoberta vai permitir a prevenção e até mesmo a correção de anomalias genéticas por meio da inserção de um material genético funcional em células que tenham genes defeituosos, tá? Então, se já era possível estar constatando síndromes, o mapeamento do DNA de embriões ou recém-nascidos vai permitir a elaboração de medicamentos personalizados, ok? E a gente agora vai falar um pouquinho sobre clonagem, tá? Quando a gente fala de clonagem, a gente logo lembra da ovelha Dolly, tá? Porque o primeiro experimento de clonagem bem sucedido ocorreu em 1952, tá? Quando dois cientistas americanos clonaram sapos a partir de células embrionárias. Mas esse procedimento só se popularizou lá no final da década de 90, tá? Quando houve uma apresentação para o mundo da ovelha Dolly, tá? Foi um animal clonado em laboratório e que ali sim iria ter um início, tá, de uma polêmica entre a ciência, a sociedade e a igreja. Aquela velha discussão, vai clonar, não vai clonar, por que clonar, quais os benefícios, quais os prejuízos, se é certo, se é errado, é ético. Então realmente começou esse questionamento, tá? Então vamos entender primeiro o que aconteceu. De uma ovelha, tá? No livro de vocês tem uma imagem, acompanha aí na página 226, eu não achei nada parecido com essa imagem. Mas de uma ovelha A foram retiradas células das glândulas mamárias para poderem serem cultivadas no meio nutritivo, tá? De uma outra ovelha, que a gente vai chamar de ovelha B, obteve-se então o ovócito, tá? É uma célula que antecede ao óvulo feminino, tá? Aonde dali eles tiraram, tá? Aonde esse núcleo foi extraído e foi substituído pelo núcleo de uma célula da ovelha A, aquela primeira ovelha que eu tinha falado, tá? E aí o que aconteceu? Esse ovócito da segunda ovelha, que seria a ovelha B, com o seu núcleo novo, tá? Esse núcleo novo tinha novas informações genéticas, foram fundidos através de descargas elétricas, tá? E ali em seguida, a célula começou a se dividir, originando um embriãozinho, tá? Esse embrião, ele foi implantado no útero de uma terceira ovelha, que a gente vai chamar de ovelha C, tá? É como se ela fosse uma barriga de aluguel, uma mãe de aluguel, tá? Depois disso, depois desse desenvolvimento, a ovelha Dolly nasceu, tá? Um clone, tá? Ou uma cópia quase idêntica daquela primeira ovelha que forneceu o ovócito, tá? E aí, por que a gente fala que é uma cópia quase idêntica? Porque os cientistas acreditam que as características do indivíduo, elas são resultados da interação do material genético, né, no caso DNA,
com o ambiente, tá? E também se sabe que as mitocôndrias, né, que são aquelas organelas que a gente falou, que fazem a respiração celular e produzem energia, elas também possuem DNA, tá? Então a Dolly é uma ovelha formada pela interação entre o DNA da ovelha A e o DNA mitocondrial encontrados no ovócito da ovelha B. E o ambiente onde o embrião se desenvolveu, o meio de cultura, né? E o útero da ovelha C. Sendo assim, então, algumas características da Dolly seriam diferentes da ovelha A, tá? Que foi aquela que doou o ovócito. Mas quando a gente fala de clonagem, quais são os problemas da clonagem, tá? Como a gente já falou, a ovelha Dolly ela foi clonada, tá? A partir do material genético de células mamárias de uma ovelha, que a gente chamou de ovelha A, tá? Só que essa ovelha, ela já era adulta e ela tinha 6 anos de idade. E aí, os cientistas, tá? Do instituto onde ela foi criada, eles acreditam que a Dolly já teria nascido um pouquinho velha, tá? Porque o material genético dela era velho, tinha 6 anos, né? Então ela apresentava algumas doenças e características que eram típicas de ovelhas mais velhas, né? De mais idade. E aí o que acontece? Mesmo sabendo disso tudo, Dolly cruzou, tá? Ela cruzou em 1998 e ela teve 6 filhotes, tá? Que aparentemente eram normais. Mas por conta de problemas respiratórios, artrite, ela foi sacrificada em 2003, tá? E quais problemas, os problemas eu acabei de falar, e agora é o seguinte, quais seriam a perspectiva da clonagem? Quando a gente fala de perspectiva da clonagem, esses procedimentos, tá, técnicos, se eles estiverem bem estabelecidos e quando esses riscos diminuírem, né, porque os estudos vão avançando, a clonagem ela vai poder ser utilizada para preservação de espécies que estão ameaçadas de extinção, tá? Se porventura outros métodos não conseguirem ajudar, tá? Então, desde que se localize DNA intacto de um animal extinto ou ameaçado de extinção, os cientistas acreditam que por meio da clonagem, tá, utilizando um ovócito de uma espécie parecida, no caso de um animal que já foi extinto, tá, ou da mesma espécie, se ele ainda existir, né, tiver só ameaçado de extinção, eles poderiam obter cópias de novos animais, tá? Então, seria um auxílio para essa questão dos animais que estão ameaçados de extinção, ou até que já foram extintos. Agora a gente vai falar dos transgênicos, tá? Os transgênicos, eles são organismos que foram modificados geneticamente, tá? Lá no seu DNA, são adicionados genes, tá? De outra espécie. Então é o seguinte, o organismo que recebeu o trecho de DNA de uma outra espécie, ele vai começar a apresentar características genéticas da sua espécie e algumas características genéticas que estão presentes no trecho de DNA da espécie doadora. Então, por exemplo, tá? Você tem um milho, tá? E esse milho recebeu o gene de uma bactéria que é responsável pela produção de uma toxina. Esse milho agora é considerado um milho transgênico, tá? Porque ele tem um material genético de uma segunda espécie, tá? Só que agora ele também vai começar a produzir a toxina dessa bactéria. E aí, o que acontece? Essa toxina mata a lagarta que se alimenta das suas folhas. Então, essa é a ideia dos transgênicos, é você juntar o gene de um segundo ser vivo, aonde esse gene traga algum tipo de benefício, tá? Um outro exemplo também que a gente tem é a insulina, tá? A insulina é produzida por uma bactéria transgênica, tá? Ela é similar ao hormônio pancreático que vai degradando o açúcar e acaba sendo utilizada lá no tratamento dos diabéticos, tá? Das pessoas que são diabéticas. Aí vem mais uma vez aquela questão do é bom ou é ruim, né? Então, muitas pessoas são contra os alimentos transgênicos, porque elas dizem que existe um risco ao introduzir novos
é como se fossem novos organismos, né? Porque agora o material genético está misturado. Porque elas acreditam que os testes realizados são insuficientes para poder garantir de que você pode comer esses alimentos de uma forma segura, tá? Há a possibilidade, tá, de uma redução de variabilidade das espécies. Já o outro time, né, digamos, os defensores dos transgênicos, eles afirmam que os transgênicos podem ser utilizados para diminuir a fome em muitos lugares do planeta, porque os alimentos se tornam mais resistentes às pragas, tá? Então aí realmente você tem dois lados, tá? Aí é uma questão de parar, de pesquisar, mas vale lembrar que aqui no Brasil a gente tem uma lei que obriga que as embalagens dos produtos de alimentos transgênicos venham com esse símbolo que vocês estão vendo aí, tá? Então aí fica a critério da pessoa escolher se ela vai querer ou não consumir os alimentos transgênicos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto do genoma humano, tá? Então, cada célula do nosso corpo tem 46 cromossomos, tá? Cada cromossomo é formado por genes, filamentos de moléculas de DNA, onde estão as informações para todas as características da nossa espécie. A gente possui de 30 a 40 mil genes, tá? E neles a gente encontra todas as informações genéticas, altura, se a pessoa tem uma visão normal ou é míope, a cor dos olhos, cor do cabelo, enfim, tudo, tá? O DNA, como vocês podem ver nessa partezinha aqui, ó, essa parte aqui, ele é composto de duas fitas que se unem formando uma espécie de hélice, tá? O DNA ele é formado por moléculas conhecidas como bases nitrogenadas, que é adenina, citosina, guanina e timina, tá? A sequência em que se dá a combinação dessas moléculas vai determinar o código genético de um indivíduo. O conjunto de genes de uma espécie nós chamamos de genoma, tá? Lá em 1990, ele começou a ser decifrado, tá? O genoma humano começou a ser decifrado. Isso significa que a sequência de todos os nossos genes e esse trabalho ele foi concluído lá no final de 2001, tá? Depois de sequenciado, né, depois de sequenciada a ordem correta dessas letrinhas, né, A, C, G e T, né, adenina, citosina, guanina e timina, estava concluída a primeira versão, né, digamos que da receita da vida humana, tá? E aí, desde o final do projeto do genoma humano, as técnicas de sequenciamento, elas têm avançado cada vez mais e elas vão se tornando mais baratas, tá? Não é baratinha, mas elas vão caindo o custo. No momento atual, a pessoa que pagar, ela pode ter o seu DNA sequenciado, tá? Então significa que ela conhece, né, digamos que toda a sua receita, tá? A receita do seu organismo. E aí ela pode saber da existência de alguma doença ou o grau de risco de alguma enfermidade com base nessas informações e aí procurar um tratamento caso seja necessário. Agora a gente vai falar sobre a terapia gênica, tá? A terapia gênica ela é uma técnica que vai fazer a introdução de um gene sadio, tá? No genoma de uma célula que apresenta algum gene com defeito, tá? Que está causando algum tipo de doença e uma doença grave, tá? Para que isso aconteça, eles utilizam um vírus, tá? Chamado de vírus vetor, onde o material genético recebeu um gene humano normal. Aí esse vírus vai ser inserido no organismo e vai transferir o material genético para as células-alvo, tá? Outra forma que eles, aqui nesse esquema, está mostrando exatamente isso que eu acabei de falar, utilizando um vírus, tá? Mas outra forma de terapia que pode ser utilizada é através das células-tronco, tá? Porque as células-tronco, elas são indiferenciadas. Então, devagarzinho, elas iriam se transformando no mesmo tipo das células doentes ou de um órgão, tá? E aí faz a substituição. Agora a gente vai falar justamente das células-tronco, tá? As células-tronco, elas são encontradas em quantidades pequenas no cordão umbilical, na placenta e na medula óssea. Elas têm a capacidade de dar origem a diferentes tecidos do corpo humano, tá?
Ao contrário das células-tronco adultos, as células-tronco embrionárias, tá? Aquelas que são formadas, né? Aquelas que são formadas, né, de fases jovens de embriões até 32 ou 64 células, elas apresentam múltipla capacidade de diferenciação e elas podem dar origem a todos os mais de 200 tipos de tecido do nosso organismo, desde que recebam o estímulo correto. Por isso que elas são chamadas de pluripotentes, ok? E para fechar, a gente vai falar sobre ética e biotecnologia, tá? Então, o desenvolvimento da biotecnologia, tá? E sua crescente influência na área da saúde provocou uma reflexão da sociedade humana sobre algumas questões éticas e também morais, tá? Então, por exemplo, embriões que foram produzidos para tratamento de fertilização, mas não foram implantados, eles podem ser utilizados em pesquisa de células-tronco, tá? A obtenção de células-tronco a partir da clonagem de células humanas devem ser moralmente aceitas? E muitos outros assuntos que eu coloquei aqui, né? Aborto, reprodução assistida, drogas, contraceptivos, eutanásia, manipulação genética, pena de morte, AIDS, transplante de órgãos. Então, os valores e costumes da sociedade, eles vêm se modificando com o tempo. E a discussão se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo é ético, se aquilo é antiético, isso muda. Então, o que é moralmente aceito hoje pode não ter sido aceito há 100 anos atrás e pode parecer um absurdo daqui a 100 anos, né? Então, por exemplo, não estou falando da questão pessoal de ninguém, tá? Estou falando o assunto de uma forma geral. O aborto, antigamente, ele era tido como algo inaceitável. Hoje em dia, tem vários países do mundo que permitem o aborto, né, de forma legalizada. É o que eu estou falando, eu não estou falando de uma opinião pessoal. Estou falando de como o assunto vem evoluindo, tá? Eutanásia também, né? Eutanásia humana antes, ela era, né, não era aceita. Hoje em dia já tem países que permitem a eutanásia, tá? Transplante de órgãos também, né? Inclusive no Brasil a gente tem campanha para doação de órgãos. Antes as pessoas, por questões religiosas, muitas não aceitavam. Então a gente percebe que essas coisas elas vão mudando, as opiniões vão mudando com o passar do tempo, os valores vão mudando. Então, por essas questões, existe uma área da ciência que é a bioética, que faz o quê? Ela estuda, tá? Ela faz um estudo das discussões trazidas pelos avanços na biologia e na medicina, levando em conta as questões éticas relacionadas aos seres vivos, ok? A gente hoje fecha por aqui, tá? E na próxima aula a gente dá continuidade falando da nanotecnologia. Beijinho e até mais!